Ok, pessoal, então bem-vindos a mais uma aula. A gente agora vai dar continuidade ao nosso estudo das resoluções das equações incompletas do segundo grau, né? E hoje a gente vai aqui no segundo caso, tá? Na aula passada a gente viu o caso da resolução das equações em que o b, né, o b da equação era zero. Lembrando que, de uma forma geral, né, a nossa equação do segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde esse a não pode ser zero. Tudo bem. Agora, o b e o c sim podem ser igual a zero. Então, a aula de hoje se presta ao caso em que o c da equação vale zero. Então, pensa comigo. Se o c dessa equação vale zero, o novo formato dela vai ser do tipo ax ao quadrado mais b vezes x mais o c, que é zero, então sumiu, igual a zero. Então vai ser uma equação assim mais curtinha. Ax ao quadrado mais bx igual a zero, tá? Onde o a e o b não são iguais a zero. Bem, para isso, então, agora, eu vou puxar um primeiro exemplo aqui para a gente estudar esse tipo de equação e ver qual é ou quais são as características que determinam esse tipo de equação, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 4x é igual a zero. Bem, como já estamos acostumados, aqui ao lado é sempre interessante você destacar os valores de A, de B e de C. O nosso A aqui deu 1, o nosso B vale menos 4 e o C vale 0. Uma equação incompleta. Legal. Como é que eu vou resolver essa equação? Bem, o melhor caminho, né, o caminho mais tranquilo para resolver esse tipo de equação é a fatoração. E observar que se o seu c é zero, os demais termos, né, tanto o termo quadrático como o termo linear, eles têm o fator x dentro dele. Então eu posso colocar o x em evidência. Vai ficar x que multiplica. Bem, x ao quadrado colocou o x em evidência, sobrou x. E o menos 4, colocou o x em, menos 4x colocou o x em evidência, menos 4 é igual a zero. Opa! Mais uma vez, retomando aquelas aulas lá do início do mês, né? Quando eu tenho um produto de dois fatores resultando em zero, isso significa o quê? Significa que o primeiro é zero ou o segundo é zero. Então, eu vou dividir a minha equação em duas equações menores. Então, primeira opção, o fator x igual a zero ou o fator x menos 4 igual a zero. Bem, x igual a zero já é uma resposta, tá aqui, ó, zero. Pronto. E a outra, x menos 4 igual a zero, falta dar o último passo. Então, se x menos 4 é igual a zero, x igual a 4. Ou seja, primeira resposta, x' dá zero. Segunda resposta, x' dá 4. Sendo assim, o conjunto solução da minha equação vai ser o conjunto formado por dois elementos, o número 0 e o número 4. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem, acho que vale a gente puxar um outro exemplo aqui. Se eu tiver assim, 2x ao quadrado menos 11x igual a zero. Bem, de novo, não há menor problema, Felipe. Existe aqui, ó, o x nos dois elementos, né? Porque o c é zero, então o meu a vale 2, o meu b vale menos 11 e o c é zero. De novo, a tática sempre da fatoração por evidência. X que multiplica. Sobrou 2x menos 11 igual a zero. Se isso vezes isso dá zero, primeira opção, ou x é igual a zero, ou 2x menos 11 é igual a zero. Resolve esse restinho aqui. 2x é igual a 11, x igual a 11 meios. Então, o nosso conjunto de solução, S, vai ser igual a 0 e 11 meios. Bem, depois de dois exemplos, uma coisa aconteceu, né, em comum nos dois casos, que foi o seguinte. Nos dois casos, eu tive a aparição do número 0 como sendo raiz. Tanto aqui quanto aqui, ó. Bem,
E aí, você acha que foi uma coincidência desses dois exemplos que eu escolhi? Ou será que isso é uma regra? Sempre esse x igual a zero vai ser uma solução desse tipo de equação. Tá legal? Vou deixar você pensar um pouquinho sobre isso e a gente volta a falar no próximo vídeo. Um abraço!